Olá, tudo bem? Ainda sobre processo civil, ou melhor, agora, né, mudando um pouco de tema que eu tinha tratado nos últimos vídeos sobre sobre direito do trabalho, um pouco de processo de trabalho, vou tratar de processo civil no vídeo de hoje, na matéria, na playlist Descomplicando o Processo Civil, e nós vamos falar de litisconsórcio. Para quem está estranhando a vestimenta desse professor que vos fala, motivos óbvios, né? São Paulo campeão paulista, no domingo, dia 23 de maio, hoje é 24 de maio, data em que eu estou gravando esse vídeo, então, inevitavelmente eu prestaria minha homenagem ao meu clube do coração, né? Salve o tricolor paulista. Então, não me xinguem até o final do vídeo, não tirem a assinatura do canal, ou não reclamem no IGTV ou no YouTube. Não derrubem esse vídeo. Vamos lá, tenham paciência. Litisconsórcio. Este é o tema do vídeo de hoje em Descomplicando o Processo Civil. O que é o litisconsórcio? Litisconsórcio é a pluralidade de partes. O processo normal é idealizado com um autor, um réu e o representante do Estado juiz, o juiz. Nós temos circunstâncias em que nós podemos ter uma pluralidade de autores, de réus ou de ambos os polos da relação processual, situação em que nós teríamos a chamada acumulação subjetiva ou acumulação de partes. A esta acumulação subjetiva dá-se o nome de litisconsórcio. Existem 4 classificações básicas sobre o litisconsórcio. A primeira classificação refere-se aos polos em que se dá esse litisconsórcio. Litisconsórcio ativo, pluralidade de autores na relação processual. Litisconsórcio passivo, pluralidade de réus na relação processual. E o litisconsórcio misto, em que nós teríamos uma pluralidade tanto de autores quanto de réus na relação processual. Nós poderíamos pensar em múltiplos autores e múltiplos réus nesse caso. Nenhuma dificuldade nessa classificação. A segunda classificação refere-se ao momento em que ocorre esse litisconsórcio. Esse litisconsórcio pode estar presente desde o início da relação processual, tratando-se, portanto, de um litisconsórcio inicial. Basta pensar numa situação em que um determinado autor move demanda contra 2 réus diferentes, colocando-os desde logo no polo passivo na petição inicial como réus. Então, desde o início, existe a formação daquele litisconsórcio passivo, que, além de passivo, é inicial. Por outro lado, nós podemos ter o litisconsórcio ulterior. Ele ocorre no curso do processo. Inicialmente não havia litisconsórcio, havia apenas um autor e um réu, porém, por algum motivo, ocorreu uma alteração do polo passivo ou do polo ativo, ou de ambos, e aí o que era um tornou-se 2, tornou-se 2, 3 ou mais partes, ocorre uma pluralidade. Essa pluralidade é sucessiva. Podemos imaginar a seguinte situação: o autor da demanda, infelizmente, veio a óbito. Neste caso, se já houve a partilha dos seus bens através do inventário, quem entra no lugar do autor seriam os seus sucessores. Podemos pensar em uma situação de um trabalhador que move uma reclamação trabalhista, por exemplo, contra a empresa, contra o empregador, falece, em seu lugar entram a viúva e seus filhos. Seria um exemplo possível. Digamos que ele tenha 2 filhos. Onde havia um, era o trabalhador, passam a haver 3, a viúva e os 2 filhos. Esse litisconsórcio, portanto, é ulterior, ele ocorre no curso da relação processual. Através daquele fenômeno de sucessão de partes, a viúva e os filhos, no exemplo citado, habilitam-se no processo, através do incidente de habilitação. Por outro lado, nós também temos uma classificação do litisconsórcio de acordo com a sua obrigatoriedade ou não de ocorrência. Nós temos, de um lado, o litisconsórcio necessário e, de outro, o litisconsórcio facultativo. Litisconsórcio necessário é aquele em que, obrigatoriamente, a lei impõe que haja a participação de todas aquelas pessoas na relação processual, seja no polo ativo, seja no polo passivo. Facultativo é aquele litisconsórcio em que não há essa obrigatoriedade, em que pode ser escolhido se todos vão litigar conjuntamente ou não. Exemplo de litisconsórcio necessário. Existe um instituto no direito civil que se chama uso capião. É a aquisição da propriedade de bem móvel ou imóvel pelo decurso do prazo, né,
por um longo lapso de tempo com a posse mansa e pacífica de determinado bem, seja móvel, seja imóvel. Por exemplo, o uso capião de bem imóvel, regra geral, é de 5 anos, imóvel residencial. Para ficar em um exemplo, existem vários prazos diferentes, mas para ficar em um exemplo, nós poderíamos falar desse uso capião de 5 anos. Em se tratando de um terreno, a lei impõe que, em uma ação de uso capião, a pessoa que quer uso capir o imóvel, quer se tornar proprietária do imóvel, deve citar o antigo proprietário, aquele que tem o registro da propriedade na matrícula do imóvel. Matrícula do imóvel nada mais é do que uma espécie de RG, ou documento de identificação do imóvel, e não basta citar apenas, não basta incluir no polo passivo apenas aquele antigo proprietário. Todos aqueles que têm terrenos limítrofes, os vizinhos ou chamados confrontantes, que fazem, entre aspas, fronteira com esse terreno, objeto do uso capião, devem integrar o polo passivo também, devem ser citados, devem participar da relação processual. Muito embora não haja nenhuma garantia de que os resultados serão os mesmos para os confrontantes e para o antigo proprietário no momento do julgamento dos pedidos, no momento do julgamento da demanda. Por que a lei impõe a citação desses confrontantes, desses vizinhos? Porque além de disputar a propriedade com o antigo proprietário, aquela pessoa que quer uso capir o bem imóvel, que quer obter a propriedade por uso capião, precisa delimitar. A demanda vai delimitar os limites dessa propriedade. E delimitando esses limites, precisa analisar se os limites alegados pela pessoa que está buscando o uso capião estão de acordo com os limites que aqueles terceiros, aqueles confrontantes, também consideram válidos. Então, a demanda permite divisar, decidir desde logo os limites daquele território. Por outro lado, um exemplo bem tranquilo de litisconsórcio facultativo é aquele que existe, conforme artigo 275 do Código Civil, na obrigação solidária. Se eu tenho duas ou mais pessoas que, por força de um contrato, devem pagar uma determinada quantia, devem cumprir uma determinada obrigação, o credor, aquele que tem direito de receber o dinheiro ou a coisa, pode exigir de qualquer uma daquelas pessoas ou de todas ao mesmo tempo. Então ele escolhe se tem A, B ou C devendo, ele pode mover a demanda contra A e B, contra B, contra C, ou contra A, B e C. É uma faculdade do credor. Ele escolhe se ele move a demanda contra um ou contra todos. A última classificação do litisconsórcio, para facilitar esse estudo, refere-se aos efeitos do litisconsórcio. E aí nós temos a divisão entre litisconsórcio unitário e litisconsórcio simples. O litisconsórcio unitário é aquele em que, obrigatoriamente, necessariamente, a decisão será uniforme para todos aqueles que integram determinado polo da relação processual. Um exemplo, uma ação do Ministério Público buscando, por algum motivo, anular um casamento. Inevitavelmente, a anulação desse casamento deverá ocorrer para ambos os cônjuges. Não dá para anular para um dos cônjuges e não para o outro. A decisão tem que ser uniforme para ambos. A declaração de anulação, a anulação, é válida e eficaz para todos. Não dá para dar uma solução para um e não dar a mesma solução para outro. Por outro lado, o litisconsórcio simples é aquele em que não há a necessidade de uniformidade da decisão para todos. A decisão pode ser diferente para um ou para outro. Naquele exemplo da obrigação solidária que eu dei, podemos imaginar que João é credor de uma dívida e existe uma obrigação solidária entre Joaquim, José e Joalvo, digamos assim, para ficar no Jojojo. Joaquim, José e Joalvo são devedores solidários de João. Porém, Joalvo também tem um crédito contra João. João é credor de R$3.000 de todos esses três. De Joaquim, de José e de Joalvo. Mas Joalvo é credor de um valor que o João deve para ele também de R$3.000. Então, Joalvo se exonera da obrigação através do instituto de compensação. Nesse exemplo dado, a compensação é uma modalidade de extinção das obrigações. Basicamente, quando duas pessoas têm dívidas recíprocas, eu devo para você, você deve para mim. Até o limite dos valores em que são empatados, digamos assim,
as obrigações são extintas. No exemplo que eu dei, João deve para Joalvo 3.000, Joalvo deve para João 3.000. As dívidas são iguais, elas se anulam, empatam e se extinguem. Por isso, João não pode cobrar de Joalvo, porque ele também deve para Joalvo. Nesse caso, ocorre a extinção recíproca das dívidas. Esta solução se aplica apenas a Joalvo, porque só Joalvo é credor de João. José e Joaquim não são credores de João, não podem invocar esse instituto da compensação. Então, a solução para Joalvo é diferente da solução para Joaquim e para José. Por isso, esse litisconsórcio não é unitário, esse litisconsórcio é simples. E para concluir este vídeo, existe uma controvérsia processual, se seria possível conceber, se seria possível existir um litisconsórcio necessário, ou melhor, um litisconsórcio obrigatório na figura dos autores. Seria possível exigir que as pessoas demandassem em juízo? Eu posso obrigar, a lei pode obrigar você a entrar com uma demanda? Você tem a faculdade, você tem a escolha de ajuizar uma demanda para fazer valer seus direitos. Se você não quiser, é escolha sua. O Estado não poderia impor. Então, a lei não pode impor que você mova uma demanda caso você não queira. Então, não faz sentido falar em litisconsórcio necessário no polo ativo. Assim, essa obrigatoriedade de demandar, essa obrigatoriedade de estar incluso numa relação processual, existe apenas no polo passivo. Só é possível conceber um litisconsórcio necessário ou obrigatório, portanto, no polo passivo, jamais no polo ativo. Para não ficar muito longo o vídeo, eram essas as considerações sobre classificações dos litisconsórcios. Se houver alguma dúvida ainda sobre essa matéria, coloque nos comentários, seja do YouTube, seja do Instagram, e eu faço um vídeo em complemento aí sobre essa matéria de litisconsórcio. E até a próxima, e saudações tricolores.